Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu aprendi com a minha transformação de corpo, que já vai fazer um ano. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque ontem eu tirei uma foto de biquíni. Fazia muito tempo que eu não tirava, porque motivos de quarentena nós não saímos, não fomos pra piscina, não fomos pra praia pra lugar nenhum. E eu moro numa cidade de praia e aqui tá bem tranquilo a questão de longe das pessoas, enfim, a gente acabou indo pra praia ontem, ficamos bem longe, foi só eu, o Júnior e meu irmão. E eu acabei tirando uma foto de biquíni e foi até engraçado, porque eu olhei a foto e, enfim, tiraram várias e fazia tempo que eu não tirava, como eu falei. As outras vezes que eu tinha tirado, eu precisava ficar selecionando pose, tinha algumas que não me favoreciam, não gostava tanto. E ontem, praticamente todas eu gostei, porque o meu corpo mudou muito. E é muito engraçado porque eu tenho esse problema. Eu já falei pra vocês aqui que eu não consigo me ver de maneira diferente, pra mim eu sou sempre igual. Então me ver por foto ajuda bastante a diferenciar isso. E a última foto que eu tinha tirado tinha sido em fevereiro, e agora é dezembro. Eu vou colocar pra vocês agora as duas fotos, apesar de que essa aqui eu já tinha mudado muito meu corpo, eu tava me sentindo super bem com essa foto aqui já. Mas eu vou ver se eu acho alguma foto bem antiga minha de biquíni, com um tempo antes, pra poder mostrar pra vocês a diferença. Eu sempre precisava de um ângulo bem específico pra me sentir melhor, enfim. E meu corpo mudou muito, né? Vocês sabem que eu acabei perdendo... Olha, se for contar aí de quilo de gordura, foi 10 quilos de gordura mais ou menos, tá? Porém, agora eu tô ganhando massa magra, então meu peso tá se estabilizando. Agora eu tô em torno de 52, 53 quilos, mas minha massa muscular tá muito maior, a minha massa de gordura tá muito menor. Então, tá, eu não consigo falar de questão de peso pra vocês. Não, isso não vai valer, né? Mas a diferença foi muito grande. Resumindo, tá? Eu tenho uma playlist sobre o sem carne, eu parei de comer carne, depois eu fiquei primeiro comendo origem animal só quando eu tinha vontade, depois eu parei completamente com a carne, continuei ainda carne de frango, de porco e de boi, continuei com peixe e com ovo e leite, depois eu parei com o peixe, depois o ovo e leite eu só consumia se tava em traço de alguma coisa, tipo, ia comer um bolo e no bolo tinha ovo e leite, ia comer uma sobremesa e na sobremesa tinha ovo e leite. Fiquei por um tempo, mas agora eu já evito ao máximo, eu só acabo comendo se eu não tenho certeza se tem ou não. Então, tipo, vou comer uma coisa que normalmente não teria, porém não sei se tem ou não tenho certeza absoluta, às vezes acabo comendo, então, né, a gente não tem como ter esse controle 100% de tudo, porém, minha alimentação é à base de plantas 98% do tempo. Agora, né? Então, o que aconteceu? Eu pesava em torno de 57 quilos, com um pouco de massa muscular, mas bastante gordura. E eu fui perdendo esse peso, cheguei até os 53, onde eu tinha menos massa muscular, mas bem menos gordura também, porém tinha bastante gordura, que é essa foto aqui. Essas fotos aqui eu não excluí. Normalmente eu tiro bastante foto e escolho só a que eu quero e excluo as outras. Essa aqui eu lembro que eu falei assim, eu vou guardar porque meu corpo vai melhorar ainda mais e eu quero ver a diferença depois. Então essas aqui eu guardei. Vocês conseguem ver que eu ainda tenho gordura na questão dos flancos, no glúteo, no culote, né, um pouco na barriguinha, enfim. E eu fui evoluindo a partir daí, tá? Então minha alimentação mudou nesse sentido. Porém, junto com isso, acabou tendo várias mudanças nesse período. Eu quero contar pra vocês o que com esse processo eu aprendi que funciona e o que não funciona. Quando eu comecei a perder peso, foi uma coisa muito leve. Então, quando eu parei com a minha dieta de origem animal, comecei a comer coisas veganas, eu queria achar o máximo de receita possível. Então, eu buscava tudo que era receita, inventava moda, fazia coisas, inventava coisas na cozinha. Foi super legal, foi uma época de descobrimento, foi muito bom. E eu acabei havendo várias receitas, porém eu não cuidava nem um pouco com caloria. E aí eu perdendo peso, porque quando você para de comer carne, até esses dias eu vi uma pessoa falando sobre isso, uma nutricionista inclusive, ela especificou bem certinho a questão calórica. Se eu não me engano, 100 gramas de proteína animal tem em torno de 300 calorias e 100 gramas de proteína vegetal acaba tendo em torno de tipo 180, 200 e pouquinhas calorias. Então tem bem menos calorias. O que... não foi por isso que eu mudei minha alimentação, jamais, mas foi uma consequência, fui perdendo peso. Eu lembro que eu me pesava e tinha menos peso. Me pesava e tinha menos peso, tava nem aí, tava comendo, tava feliz, porém, o que aconteceu? Como eu comecei a perder bastante peso, eu comecei a ver que eu poderia ter um corpo que eu sempre quis. Então, não que eu não gostava do meu corpo, eu gostava, mas eu poderia ter um corpo melhor ainda, eu conseguia evoluir cada vez mais. Então eu comecei a entrar numa paranoia, eu vou falar paranoia mesmo, porque foi paranoia, que eu só podia lanchar frutas. Mesmo que tivesse uma opção de lanche vegano, eu só podia lanchar frutas. Porque, sim,
Sei lá por que eu inventei isso na minha cabeça, tá? Então eu comecei a me restringir. E isso foi como fazendo fazer mal. Porque daí se eu comia outra coisa que não era fruta, eu achava que tava fazendo errado. Sendo que agora, a Bruna de hoje consegue ver que não é porque tu come fruta a tarde inteira que tu vai emagrecer. Entendeu? Porém, na minha cabeça, naquela época, eu achava que era isso que era a solução. Então eu só comia frutas. Isso foi começando a ficar um pouco complicado pra mim. Aí eu comecei a achar que eu precisava contar calorias pra conseguir perder peso. Comecei a contar, mas me restringia muito, fazia muito mal pra mim, parei. Aí eu aumentava o peso. Aí eu restringia calorias e eu perdia peso. Porém, eu não perdia peso de maneira saudável, entende? Ele era muito rápido, não tava nem aí pra minha massa muscular, pra minha massa de gordura. Eu só queria perder peso. E isso foi virando uma noia da minha cabeça, sabe? Tudo eu tinha que calcular, tudo eu tinha que pensar, tudo eu tinha que... Ai, uma coisa muito doentia. Aí eu fiquei entre contar caloria e parar de contar caloria, contar caloria e parar de contar caloria. Enfim, fiquei no vai e volta. Por isso que tem muitas pessoas que eu não recomendo contar caloria, não recomendo fazer essa dieta tipo flexível, porque se você se restringe muito, ela acaba sendo maléfica pra você também. Eu quero fazer esse vídeo bem em forma de bate-papo, tá, gente? Então eu quero contando minhas experiências pra você ver como que pode ser que pra você funcione e pode ser que pra mim não. Até que eu percebi que eu tava comendo pouca proteína. Então eu ajustei minha proteína pra ajustar meu ganho de massa. Comecei a ganhar mais massa muscular e ia perdendo gordura ao mesmo tempo. Meu peso meio que equivalendo, mas minha composição corporal mudava bastante. Mas segui isso assim um tempo, até que eu comecei a ajustar a minha proteína, comecei a ver resultado em ganho de massa muscular, e eu comecei a ver que eu podia sim contar, eu precisei contar a caloria, porque na real eu contava a proteína, então eu tinha que cadastrar no aplicativo para poder ter noção. Mesmo sendo nutri, a gente não aprende na faculdade a quantidade de proteína de tudo que existe, então eu precisei primeiro fazer uns cálculos de dieta para poder adequar. Eu comecei a ver que, tipo assim, se eu restringia pouco a minha questão calórica, tipo, fazia um déficit calórico pequeno, eu conseguia levar isso por muito tempo, inclusive nos finais de semana, de maneira gostosa, de maneira saudável, arrumando minhas proteínas. Comecei a comer proteína no final de semana também, porque daí eu não comia. Dia de semana eu tinha ganho proteico, ganho de massa muscular, final de semana eu perdia tudo. Dia de semana eu tinha ganho proteico, final de semana eu perdia tudo, porque final de semana eu comia mais carboidrato, mais gordura, e não comia proteína suficiente, meu corpo catabolizava, e eu ficava assim. Aí eu comecei a ajustar com um déficit calórico pequeno, com alimentos que eu gosto, comecei a arrumar isso, e isso foi muito leve. Aí foi um processo completamente diferente. Eu usei o mesmo aplicativo e, na real, vendo agora, eu usei as mesmas calorias. Porém, a minha mente não estava pronta para fazer isso lá em fevereiro, março. Então eu precisei passar por esse processo para ter esse autoconhecimento, para poder ver agora o que eu faço. Então eu uso o aplicativo MyFitnessPal, eu cadastro as minhas alimentações para ajustar principalmente proteína. Não ligo tanto para caloria. Porém, o meu corpo está tão adaptado a esse novo estilo de vida, e como eu como alimentação mais vegana, às vezes eu nem bato minhas calorias do dia, eu tenho que ajustar e tomar um suplementozinho ali para conseguir bater até caloria. Então tá sendo muito mais leve pra mim agora, porque agora eu tenho cabeça pra isso. Então, e na época, quando eu mudei a minha alimentação pra questão vegetariana e vegana, eu percebi como na real eu não comia tão bem assim. Como eu achava que comia bem, mas na real não comia tão bem assim. E eu comecei a melhorar a minha alimentação, isso fez parte do meu hábito, fez parte do meu estilo de vida, e daí eu comecei a contar caloria. Por isso que eu falo pra vocês que vocês não podem querer começar com eu brinco que assim, não começa com a lapidação. Você tem que começar com o bruto. Então começa arrumando sua alimentação, ajusta a questão de comer mais saudável, de ajustar quantidades, enfim, mas começa com a qualidade da tua alimentação. Arruma a qualidade dela primeiro. Depois que você arrumou a qualidade, você pode ajustar a quantidade. Depois que ajustou a quantidade, se você quiser contar as calorias, para ter um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de segurança na hora de comer, você pode também. Mas uma pessoa que é leiga nessa questão de proteínas, carboidratos, gorduras, calorias, enfim, eu mesmo que sou nutri, gente, não deu certo contar caloria no começo, porque eu não tinha cabeça pra isso, vocês têm noção? Então imagina uma pessoa que não tem nenhuma noção de carboidrato, de proteína, de caloria, de nada. Então é todo um processo. A minha dica é, não se afobe, não faça terrorismo com você. O terrorismo pra mim não deu certo também. Então não coloca essas noias na cabeça. Você tem que primeiro ajustar, fazer o arroz com feijão.
Literalmente, comer arroz com feijão. Então, estilo de vida saudável, comer bem, comer saudável, começar com esse processo e depois você vai refinando. Conforme você for tendo resultado, agora dei uma estacionada, quero então contar minhas calorias e minhas proteínas para ter mais resultado ainda. Tudo bem, porque daí você vai fazendo isso aos poucos, ajustando a alimentação aos poucos. Não começar do zero e querer passar pro 100 do nada. Não funciona assim, não dá certo. Então, a minha dica, o que eu aprendi com essa transformação é de fazer as coisas aos poucos. A outra dica que eu digo pra vocês é que o resultado demora muito pra aparecer. A gente quer que seja rápido, mas não é. Então, essas transformações que você vê de corpo aí, em um mês ele ficou assim, em 30 dias, em 15 dias, e perdeu 10 quilos em 20 dias, e não funciona, não dá certo, não tenta, não. Simplesmente não. O maior segredo, eu vendo essa transformação que eu tive com o meu corpo, inclusive até eu fiz um vídeo sobre a minha transformação, eu contei bem detalhado, eu vou deixar lá. E tem aqui o antes e depois, se vocês quiserem ver. A minha transformação que eu mais aprendi é que você tem que ter consistência. E não adianta você durante a semana se restringir horrores. Isso é a coisa que mais não funciona do mundo, tá? Durante a semana não se restringir assim muito, e final de semana comer como se não houvesse amanhã. Não, isso não funciona e sim, os 2 dias do final de semana podem estragar todos os 5 da semana. O que mais funciona? Você ter flexibilidade e você ter autonomia para escolher o que você quer comer. E também tive essa fase. Durante a semana eu me restringia horrores e final de semana eu tocava-lhe o pau. Então, durante a semana não comia nenhum chocolate, nenhum nada. E nessa época, quando eu tava meio que essa transição de comer coisas veganas ou não, eu tinha muitas vontades ainda, né? Isso é uma outra coisa. Você vai estar fazendo uma transição da sua alimentação, seja carinhoso com você mesmo. Eu não fui comigo. Então, durante a semana, eu não comia nada fora que não fosse vegano. Não podia comer um chocolate que não fosse, não podia comer absolutamente nada. Me restringia ao máximo. No final de semana, eu me liberava. Aí, gente, não era só uma massinha. Eu queria comer 5. Não era só um pedaço de chocolate, eu comia a barra inteira. Não era isso, eu fazia restrição, compulsiona, restrição, compulsiona, restrição, compulsiona. A coisa pior que existe é fazer isso. O que eu aprendi? Agora eu não tenho mais vontade de comer coisa que não é vegana. Mas se eu tiver muita vontade e no meu psicológico eu estar bem com isso, comer alguma coisa que tenha traço de leite ou traço de ovo, tá? É isso que eu falo. Carne, como eu já falei, eu não consigo mais comer, nem quero. Se eu tenho muita vontade, eu vou lá com um pedacinho. Pode ser uma terça-feira. Um pedacinho. Se eu não comer e eu me restringir, pode ser que eu só vá comer na outra semana e daí eu não como um pedacinho, eu como um negócio inteiro. Então, não se restringam. Tenham vontade, comam, mas não usem isso como um gatilho pra comer o que tu quer o tempo todo, sabe? É uma coisa assim, pequena, tranquila, pra te deixar bem, deixar feliz. Então, fazendo isso, eu consigo ter consistência na minha dieta e manter uma caloria média e manter uma proteína média até o final de semana. Durante a semana e o final de semana. Claro que final de semana eu como coisas diferentes, eu sou muito feliz com isso, mas, enfim, tendo aplicativo ou não, quando você come um pouco mais de caloria numa refeição, teu corpo tende a não ter vontade de comer tanto na próxima. Então isso mesmo você vai fazendo um equilíbrio. E essa consistência, esse equilíbrio, essa coisa de manter por muito tempo é que traz o resultado. Ele não vem em 1 mês, ele não vem em 2 meses, ele demora muito. E ainda mais se envolve construção de massa muscular. A gente construir massa muscular demora muito. Tá? Esse negócio de ser rápido não é assim rápido, demora bastante. Porque o teu corpo tem que se adaptar a isso, é um processo lento, mas ele quando vem, ele é duradouro, é muito satisfatório e ele fica. Então, a minha maior dica é consistência, equilíbrio e coerência na hora de mudar a sua alimentação. E que daí precisa manter isso também. Por isso que é legal que seja uma mudança de estilo de vida, porque não adianta você mudar a sua alimentação, ter o resultado e voltar ao que comia antes, porque daí você não vai manter esse resultado. Você vai ter o que você tinha antes. Então, para você conseguir mantendo também. Eu espero muito que tenham gostado e que tenham entendido o intuito desse vídeo e entendido o que eu tenho que passar pra vocês. Eu queria que fosse uma conversa, que fosse uma coisa mais leve, mas que eu também pudesse passar essas dicas pra vocês, porque se você for passar ou está passando por algum processo parecido, você vai se identificar e talvez não cometer os erros que eu cometi também. Eu espero muito que tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!